Concluindo agora a nossa disciplina, Introdução à Sociologia e à Psicossociologia, o homem como ser social. Laços e relacionamento. A palavra laço vem do latim lacel, que quer dizer aliança, vínculo, união. Enquanto que a palavra relacionamento também vem do latim relaceu, seria um reforço de laceu. É uma convivência recíproca entre duas ou mais pessoas. É importante entender que não basta que a pessoa tenha o senso de pertencimento. Também é preciso que ela conviva em sociedade para que o pertencimento a leve a criar laços pessoais e a estabelecer relacionamentos sociais. Uma vez que a pessoa estabelece relacionamentos sociais, ocorre o processo de socialização. É o processo pela qual as crianças desenvolvem hábitos, habilidades, valores e motivos que as tornam membros responsáveis e produtivos da sociedade da qual fazem parte. A criança passa por um processo de socialização primária no seu ambiente familiar. E na socialização primária, o mais importante é aprender e a interiorizar a linguagem, também regras básicas de conduta, valores morais, valores pessoais na família nuclear e agregados. Valores pessoais tais como modelo de homem, modelo de mulher, modelo de pai, modelo de mãe, modelo de marido, modelo de esposa, modelo de justiça, modelo de certo, modelo de errado, modelo de Deus e assim por diante. Em geral, a criança adquire tudo isso na sua socialização primária, ou seja, no seu ambiente de família nuclear. Mas conforme a criança vai crescendo, ela vai saindo da socialização primária no ambiente familiar e vai entrando para socializações secundárias, vizinhos, amigos, parentes mais distantes, escola, clube, igreja e assim por diante. Tudo isso vem a constituir diferentes tipos de socializações secundárias. A socialização primária depende essencialmente da capacidade de formação de vínculos e das relações da pessoa quando criança. Agora, a socialização secundária depende essencialmente dos vínculos, depende também da socialização primária e dos fatores motivacionais, exógenos e autógenos ao longo da vida. Ou seja, fatores motivacionais que ela recebe externamente do seu próprio ambiente social e também fatores motivacionais que ela desenvolve dentro de si mesma. Então, nós falamos em fatores motivacionais exógenos e autógenos ao longo da vida. Agora, a pessoa passa a criar e desenvolver vínculos pessoais e vínculos grupais. Ou seja, o senso de pertencimento faz com que ela desenvolva vínculo. O desenvolvimento de vínculo faz com que ela vá desenvolvendo a socialização. A socialização faz com que ela vá desenvolvendo cada vez mais vínculos, tanto pessoais como grupais. Então, a palavra vínculo vem do latim vinculum, que quer dizer união, atadura, duradoura, ligação entre as partes. Quando nós falamos em vínculos pessoais, é a capacidade de vinculação diretamente relacionada à personalidade do indivíduo, determinando a personalidade e, ao mesmo tempo, sendo determinada por ela. Ou seja, a capacidade de vinculação determina a personalidade, mas a personalidade determina a capacidade de vinculação.
Em princípio, a criança necessita de vínculos seguros e esses vínculos seguros predizem a sua competência social para conviver com grupos cada vez maiores. A capacidade de vinculação depende dos cuidados recebidos dos pais nos primeiros meses de vida. Criança que não aprendeu a desenvolver vínculos nos seus primeiros meses de vida, quando crescer, nunca serão bons funcionários, bons amigos, bons cônjuges. Agora, criança que desenvolve vínculos saudáveis nos primeiros meses de vida estarão mais propensas a desenvolverem boas amizades, bons relacionamentos conjugais, a serem melhores amigos e assim por diante. Agora, a consequência direta de desenvolvimento adequado de vínculos é o autoconceito e a autoestima. Em geral, pessoas que não desenvolvem vínculos adequados nos seus primeiros anos de vida ou primeiros meses de vida são pessoas que apresentarão um baixíssimo autoconceito e baixíssima autoestima. Então, quanto melhor a sua capacidade de vinculação dentro da sua casa, com a sua família, maior autoconceito, maior autoestima a pessoa desenvolverá ao longo da sua vida. Quando nós falamos em vínculos grupais, então nós temos que lembrar que pessoas dentro do grupo devem manter a sua identidade para não se transformarem meramente numa massa de manobra indiscriminada. Muitas vezes, a identidade grupal sincrética é a única que existe nas pessoas do grupo. O que vem a ser isso? Pessoas que têm um transtorno de personalidade infantil, histriônica ou coisa assim, são vários tipos diferentes, essas pessoas podem não desenvolver uma personalidade adequada. E quando a pessoa passa a pertencer a um grupo, a pessoa assimila a identidade do grupo. Um exemplo típico disso nós encontramos, por exemplo, dentro das igrejas. Muitas vezes a pessoa vai para uma igreja, se a igreja for saudável e a pessoa tiver uma personalidade sincrética, aquela pessoa vai assumir uma identidade do grupo, um grupo saudável. Mas imagine, por exemplo, que essa igreja seja uma heresia, ou seja, uma igreja doentia. Se a pessoa tem personalidade sincrética, vai assimilar os mesmos princípios da heresia, as mesmas doenças grupais que essa igreja, porventura, apresenta. Então, isso poderá ser benéfico ou poderá ser prejudicial. Agora, nós temos que entender que, para muitas pessoas, a identidade sincrética, a identidade grupal sincrética, é a única forma de identidade que a pessoa tem. As pessoas têm a tendência de se relacionar com os demais de acordo com os seus modelos inaugurais de vinculação, que nós já falamos. Modelo de pai, modelo de mãe, modelo de homem, modelo de mulher, modelo de marido, modelo de esposa e assim por diante. E uma vez que a pessoa assimile tais modelos, ela tende a repetir esse modelo no grupo, ou seja, ela vai se unir com pessoas que servem para perpetuar o modelo interno que a pessoa criou dentro de si, sem considerar que o grupo possa ter modelos diferentes. Ou seja, a pessoa vai buscar no grupo o modelo que ela espera para si e vai assimilar esse modelo sem realmente questionar que esse modelo seja diferente de algo que ela gostaria para si. Encerrando então essa parte, nós podemos dizer: pertencimento é um instinto, nós já nascemos com ele. E esse senso de pertencimento vai causar em nós o processo de socialização. Vinculação é um prosseguimento do instinto de pertencimento. É um processo sem o qual a socialização não é possível. A vinculação faz com que o instinto de pertencimento se transforme no sentido ou crença
Em outras palavras, a pessoa começa a assimilar princípios do grupo. Em todo grupo, é possível identificar senso de pertencimento, relacionamentos e vinculação e os processos sociais envolvidos. Nas religiões, isso se faz de maneira mais visível por causa das peculiaridades sociais de cada religião, de cada igreja. Uma pessoa se converte a Jesus Cristo, vai para a igreja A. Depois de algum tempo, a pessoa estará falando como falam as demais pessoas daquela igreja, crendo nas mesmas coisas que aquela pessoa assimilou da igreja em si. Mas se essa pessoa tivesse ido para uma outra igreja, apresentaria comportamento diferente de acordo com a outra igreja. Então, se 2, 3, 4 ou mais pessoas se converterem no mesmo dia em função da mesma pregação, mas se uma for para a Igreja Batista, outra for para a Assembleia de Deus, outra for para a Presbiteriana e assim por diante, depois de algum tempo, nós não poderemos dizer que temos apenas crentes salvos em Jesus Cristo. Nós dizemos que temos um batista, um metodista, um presbiteriano, um assembleiano e assim por diante. Porque toda igreja, toda religião é um grupo social. E como tal, o grupo social acaba interferindo no comportamento de todos os membros daquele grupo. E voltamos a destacar, isso ocorre inclusive em religiões e igrejas. Concluindo então a nossa disciplina, que é uma introdução à sociologia e à psicossociologia, o que nós abordamos aqui é sobre a relevância social na formação da personalidade. Lembrando que a sociologia estuda o homem como ser social, e isso implica entender as relações sociais que ele estabelece em seu convívio grupal. Sem o convívio social, o homem não sobreviveria nem como indivíduo, nem tampouco como espécie. Os grupos são organismos vivos com identidade própria que nascem, crescem, reproduzem e morrem. A sociologia mostra que o homem é um ser social, mas não mostra por que isso acontece. Para entender esse aspecto, deve-se recorrer à psicossociologia. O instinto de pertencimento faz com que as pessoas vivam em sociedade e, consequentemente, criem vínculos. Por outro lado, ao criar vínculos, as pessoas são levadas mais e mais ao convívio social e uma coisa acaba gerando a outra. Graças a esse processo, pertencimento, vínculo, sociedade, o animal humano se transforma e é transformado em ser humano. Para encerrar, do ponto de vista psicoteológico, é importante sempre considerar que seu foco é ver o homem como ser biológico, psicológico, social e espiritual. E, como tal, deve olhá-lo em seus diferentes contextos sociais, os quais podem contribuir tanto positivamente como também negativamente para o desenvolvimento da sua personalidade. A conclusão final é que, mais que os fatores filogenéticos, o que mais importa no processo de formação da personalidade humana são os fatores sociogenéticos.